Aleluia. Glória a Deus. Deus sempre tem nos dado uma palavra específica e creio que cada palavra vem para direcionar as nossas vidas. Vem para preencher as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz em Isaías que a palavra do Senhor sai para cumprir uma missão, para poder germinar a terra, dar pão ao que semeia, trazer os frutos àqueles que plantam. Eu não creio que o que está na Bíblia está por estar. Tem um propósito. Deus tem interesse em falar com o seu povo. É muito importante essa explanação que eu estou fazendo de início, para você saber que toda palavra de Deus, ela é importante. Em algum aspecto, o Senhor vai falar conosco. E nós vamos ler um texto hoje que fala de um profeta pós-exílico. Nós vamos ler e entender o que Deus quer falar conosco através dessa palavra que há muitos anos ela foi ministrada ao coração do povo de Deus, mas continua sendo real e verdadeira às nossas necessidades. E nesse tempo, irmãos, digo a vocês que muitas coisas se confundem, entremeadas as palavras de Deus para desvirtuar os interesses daqueles que buscam a Deus. Eu quero ler com vocês em Zacarias capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Zacarias capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Já está no televisor. Diz assim a palavra do Senhor: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho e eis um castiçal, olho e vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite no cimo, com suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. Respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto que traz luz para as nossas vidas, quando muitas vezes criamos um misto de emoções e de sensações junto com a palavra de Deus. Precisamos separar uma coisa da outra. O que vem de Deus, vem de Deus. O que não vem de Deus, meu irmão, não tem associação diretiva de Deus. Esse texto é um texto que fala de reconstrução, reconstruir, refazer,
recomeçar, começar tudo de novo. E quando precisamos realizar todas as coisas, precisamos de ânimo, precisamos de força, precisamos estar prontos para desprender energias. E o texto fala aqui muito claramente, diretamente ao profeta Zacarias. Zacarias tem várias visões relacionadas para motivar o povo, para fazer com que o povo pudesse despertar. E Zacarias é um dos profetas pós-exílicos, juntamente com Ageu e Malaquias. São aqueles que vieram depois do exílio, de 70 anos no cativeiro babilônico. Eles são levantados, imaginem vocês, a fazer o povo acreditar num sonho, a fazer o povo confiar nas promessas de Deus, em meio a tantas coisas, durante 70 anos que ficaram entulhadas. O texto, a palavra de Deus nos revela que Jerusalém ficou completamente isolada, ficou dominada pelos entulhos, pela falta de esperança. E Deus diz, olha, depois dos 70 anos, o meu povo vai voltar para reconstruir a cidade, o templo, o muro. 70 anos, já havia passado uma geração que morreu e a outra que nasceu dentro do cativeiro. Isso estou falando do Reino do Sul. O Reino do Norte já havia vivenciado essa luta por mais anos, porque o povo havia sido levado para o cativeiro há 130 anos antes do Reino do Sul. O Reino do Norte havia sido levado para o cativeiro há mais tempo. Mas a palavra do Senhor se cumprindo. Há algo aqui que está inserido. O que eu espero de Deus e o que você espera de Deus? Eu quero dizer que existem muitas coisas que podem trazer motivações para as nossas vidas. Existem livros de autoajuda, filmes de autoajuda, existe palestra de automotivação, existem tantas coisas que estão relacionadas àquelas coisas humanas. Até serve para ajudar, até serve para motivar por um tempo, um paliativo. Mas o texto está nos ensinando a confiar em Deus. O texto está nos ensinando a confiar naquele que pode nos dar muito mais do que algo paliativo. Aquilo que é concreto. Eu sei que nós temos facilidade para buscar recursos nas mentes humanas, nas coisas mais práticas, e duvidarmos das promessas de Deus, questionarmos coisas que poderiam ser mais fáceis se nós pedíssemos a alguém, reconhecêssemos o poder de algum governo humano, que pudéssemos ter auxílio de alguma ajuda, de alguém que é amigo do amigo, daquela pessoa que pode nos ajudar. E nos esquecemos que esse é um tempo de sermos cheios do Espírito Santo. É um tempo de sermos cheios do Espírito Santo sem medida. É um tempo de deixarmos de lado o esforço e reconhecimento que foram as nossas mãos que fizeram e confiarmos no poder do Espírito Santo. Confiarmos que Deus é capaz. Nós estamos falando aqui de um tempo em que o povo estava desanimado, estava sem força. E Deus havia dado ordem
através do rei Ciro, para o povo ir embora, reconstruir a sua cidade, reconstruir o templo, reconstruir o altar, mas o povo estava desanimado. E nesse tempo, a quem ficou encarregado de motivar o povo? São os profetas da reconstrução, Ageu, Zacarias e Malaquias. São os 3 profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. São eles que são levantados para trazer o povo para a palavra, trazer o povo para um alinhamento, para dizer: o Senhor é todo-poderoso e ainda está agindo. Confie no Senhor. Eu sei que, dado o momento, o aperto que nós podemos passar pode criar dúvidas, pode criar impedimentos, impeditivos dentro de nós. Será que vai acontecer? Será que Deus vai realizar? Imaginem vocês agora um povo retornando para a sua terra, mas precisava ser animado. Mas por onde? Por que meio? Ainda continua sendo a palavra do Senhor que nos dá força. Ainda continua sendo as revelações através das mensagens, através das palestras bíblicas, através dos louvores espirituais que edificam, que têm nos ajudado a caminhar. Tem nos sustentado, às vezes com um apertamento dessa vida, numa condição até difícil de dizer que teremos saída, mas é nessa hora que nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. As coisas estão no tempo de reconstrução, amém? Deus está reconstruindo famílias, Deus está reconstruindo relacionamentos, Deus está reconstruindo ministérios, Deus está reconstruindo vida espiritual, Deus está reconstruindo chamados, Deus está reconstruindo obra para ser realizada. E quanto mais você ouvir a voz de Deus, quanto mais você ouvir do Espírito Santo, você vai entender que não existe nada acima do que a voz do Senhor. Porque nós às vezes buscamos o apoio em ajuda, não estou sendo nada contra ninguém, mas damos mais ouvido a um chamado de uma pessoa que é coach no mundo dos negócios, coach no mundo bíblico, do que a palavra de Deus. Confiamos mais numa saída e numa habilidade humana do que estudarmos a Bíblia, a palavra do Senhor. Esquecemos que o nosso Deus, Ele continua dizendo, nem por força e nem por violência. Não por força. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É o Espírito que nos faz trazer todas as evidências do poder de Deus. É o Espírito do Senhor que está conosco. Ora, o povo havia recebido uma carta para retornar para a sua nação, para reconstruir, e teve 3 deportações, mas o povo estava voltando ao mesmo momento de fraqueza, ao mesmo momento de desânimo. E nesse momento Deus levanta quem? Zorobabel. Zorobabel é um governador
colocado ali por Ciro. E Zorobabel estava sendo assistido pelos profetas. E nesse tempo que o povo está retornando, as dificuldades parecem ser maiores do que tudo. Não é assim? A gente começa a olhar e a nossa vista começa a nos enganar. A nossa vista começa a colocar impedimentos. E o povo começou, desde a liberação para a reconstrução, durante 13 anos, o povo desanimado. O próprio Malaquias depois fala que o povo ficou tão desanimado que estava dando qualquer coisa para Deus no altar e os sacerdotes estavam coniventes. Estavam aceitando animais que não eram para entrar como oferta nem dízimos. Mas o que aconteceu? Uma parte do ministério sacerdotal estava também desanimado, corrompido. O próprio Ageu se levanta para falar a respeito disso, que o povo estava corrompido por ouvir outras vozes. Eu quero dizer, irmãos, que na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, se queremos que Deus restaure, que Deus realmente faça algo novo, que Deus traga o novo, precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Às vezes olhamos assim a igreja, porque toda igreja passa por necessidade, toda família passa por necessidade, todo homem, toda mulher de Deus passam por necessidade e às vezes ficamos impressionados. O que vai acontecer? É o momento da igreja orar, da família orar, dos líderes orar. Deus pode restaurar tudo. As coisas estão acontecendo, mas a nossa fé está prevalecendo. O Espírito do Senhor, Deus está sobre nós. E o enfoque aqui desse texto é justamente Deus motivar Zorobabel. E Deus motivou Zorobabel de que forma? Usando os profetas. Tem profeta animado aqui na igreja? Cadê os pastores? Se os pastores forem desanimados, o povo é desanimado. Se o povo estiver reclamando, pode ter certeza que nós estamos reclamando também. O povo é reflexo daquilo que são os sacerdotes. Só vive murmurando, só vive reclamando, só vive questionando. Meu irmão, isso vai refletir sobre o povo. Eita, é isso aí. Saiu um eita aí. Nós somos responsáveis para animar o povo, para trazer força para a igreja. Por isso que eu digo, olha, com todo respeito, respeitosamente, sem ofender, mas livro de autoajuda, filme de automotivação, tudo bem, mas isso são coisas humanas. Você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra. E a palavra foi direto para Zorobabel, Deus despertando quem? O profeta Zacarias. Zacarias tinha tido muitas visões, mas algo poderia, naquele momento, acontecer de maior. E nessa quinta visão, ele tem a visão do castiçal de ouro e as 7 lâmpadas, representando quem? Deus enchendo o seu povo com o seu espírito. E o texto diz no versículo 1 do capítulo 4, e tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. Na restauração, no recomeço, Deus vai nos despertar. Não há restauração sem despertamento. Precisamos acordar, ficar lúcidos. E o despertar aqui é um processo
de auto-reconhecimento. É uma expansão da consciência, diz o texto. É passar a enxergar a vida com mais profundidade, com novas perspectivas, com mais mover de Deus. O despertar aqui não é um despertar de acordar, mas é um despertar de conexão com Deus, de criarmos realmente agora algo que possa nos ligar mais forte com Deus. E Deus estava falando para Zacarias, para poder falar ao sumo sacerdote, a todas as pessoas que estavam na liderança e a Zorobabel. Olha, que Deus quer que faça mover. E não adiantava ser levado de uma maneira em que pudesse ali constranger o povo. Existem coisas que não vão acontecer se nós não estivermos orando, não estivermos em oração. Temos estratégias, são importantes. Temos algumas ações, são importantes, mas não é tudo. Muitas vezes as coisas estão acontecendo e Deus fala: vou te trazer para um propósito mais forte. É a expansão espiritual. É a expansão para você aumentar a sua intimidade com Deus. Olha como é importante sermos ajudados pela palavra. Se a irmã puder colocar aí, Esdras, capítulo 5, versículo 1, que também faz parte dessa deportação. Esdras também está nesse movimento da primeira deportação junto com Neemias. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém, em nome de Deus, de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram aqui, irmãos, a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles, os profetas de Deus, você pode aplaudir o Senhor, a mensagem, a revelação da palavra fortaleceu o povo. Fortaleceu as lideranças. Esdras, capítulo 6, versículo 14. A mensagem continuava para dar ânimo. E os anciãos dos judeus anciãos, eram os idosos, iam edificando e fazendo o quê, irmãos? Prosperando pela mensagem, pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias. Olha o que é que acontece. Filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Deus é o Deus que tem falado aos nossos corações. A mensagem do Senhor, ela não voltará vazia. Nós precisamos dessa unção para nos aprofundar com mais realidade das coisas de Deus. Eu sei que muitas vezes vozes ocultas, pessoas que não têm nada a ver com nossa vida espiritual, acabam se intrometendo e dando conselhos errados, falando coisas que só criam barreiras, quando Deus tem falado: filho, filha, escute a minha voz, escute a minha palavra, eu estou falando contigo. Vocês se lembram lá de
Jeremias, capítulo 18, Jeremias, ele recebe uma ordem de Deus, falando assim: desce Jeremias à casa do oleiro, porque lá tu ouvirás as minhas palavras. Deus pediu para Jeremias descer à casa do oleiro. O que Deus está fazendo aqui? É a mesma coisa com que ele mostrou para Jeremias. Jeremias é pré-exílico. E ele revela como Deus queria trazer o seu povo para si, como aquele que tem acesso a formar um vaso. O oleiro tem poder sobre o barro, assim o Senhor tem poder sobre as nossas vidas. Através da sua palavra, Deus está nos moldando. Olha o texto: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O mesmo acontece com o próprio Ezequiel, que também é um profeta que sofre esse período do exílio. Ezequiel 37, quando ele vê o povo desanimado, sofrendo no cativeiro. E a voz do Senhor foi para Ezequiel, no capítulo 37. Homem de Deus, poderão reviver esses ossos? Quando ele estava num campo onde só tinha ossos, um cemitério aberto. Nada representava vida. Nada tinha mover. E Ezequiel falou: Senhor, tu sabes como quis dizer, se tu queres, tudo pode acontecer. Então, a palavra do Senhor encheu a mente de Ezequiel, dizendo: profetiza esses ossos. E o que é que acontece? Diz Ezequiel: fiz conforme segundo a palavra do Senhor. E os ossos se ajuntaram, e vieram nervos, tendões, carne, pele, e se formou um grande exército. E Deus falou: e o que vês? E ele diz: um grande exército. Agora profetiza o Espírito, para que eles tenham vida. E ele profetizou. E diz então que o vento veio e deu vida àquele exército. Assim eu farei com a casa de Israel. A palavra do Senhor ainda é viva e poderosa. O que Zacarias está nos levando a pensar aqui é que Deus não está fazendo coisas superficiais, mas está indo a fundo. O seu candelabro, ainda as oliveiras na direita, na esquerda, significa combustão, que Deus ainda tem para derramar sobre nós a unção do seu Espírito. Eu creio, irmãos, que nós não podemos ser motivados pelo nosso sucesso. É muito triste a gente ver a igreja buscando meios de condição humana para o sucesso da igreja. Parece que a igreja perdeu a direção do Espírito Santo, famílias perderam a direção do Espírito Santo, homens perderam a direção do Espírito Santo, mulheres perderam a direção do Espírito Santo. Nós estamos buscando em coisas humanas, esquecendo que o nosso Deus, Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que às vezes nós queremos resolver as coisas de uma forma mais prática, mais rápida. Eu sei que nós somos motivados por coisas instantâneas, mas são passageiras. E o texto nos fala como Zorobabel deveria fazer com que aquele povo voltasse a reconstruir, para ver a glória de Deus novamente. A cidade estava destruída,
sonhos destruídos. Futuro bem diferente do passado. Presente constatava só miséria. Muitas vezes é assim. Nós olhamos o passado, maravilhoso. Olhamos o futuro, o que iremos fazer. E o presente pode nos desanimar. Pode tirar nossa energia. Não é assim? Faltou uma peça. E agora, o que é que vamos fazer? Faltou uma pessoa, o que vamos fazer? Como essa obra vai ser realizada? Como Deus vai operar? Colocamos aquilo que só pertence a Deus nas mãos do poder, da provisão humana. O humanismo tem dominado a forma de como a igreja tem que andar, como tem que ser realizados trabalhos para reconstruir, para reedificar. E o Espírito Santo tem nos dito que a vitória, o sucesso, a bênção, não vem pelos nossos próprios esforços, mas pelo meu Espírito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Senhor estava dando estratégias aos santos, à igreja, que nós não precisamos das técnicas do mundo, não precisamos das habilidades do mundo. Talvez você queira resolver o problema dentro desse casamento, dentro dessa família, na vida desse filho, na sua história, e você tem buscado essa ajuda fora daquele que é o verdadeiro ajudador, aquele que pode fazer. Muitas vezes queremos resolver problemas do ministério da nossa igreja, dos trabalhos da nossa igreja, buscando forças, esquecendo que o nosso Deus é o Deus que quer ouvir as nossas orações, que quer ouvir o nosso clamor. O mundo está se desviando, o mundo não pode dar solução para a saída que só o Espírito Santo pode fazer, igreja. Só o Espírito Santo pode realizar. E lá estavam os profetas de Deus, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos, o Senhor prometeu, vamos reconstruir. E por isso o próprio Ageu diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não na beleza, não na reconstrução do primeiro templo, mas dizendo para que o povo pudesse ficar firmado na promessa de Deus, que existia uma promessa messiânica, daquele que encheria não só o templo, mas encheria o mundo com a sua glória. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Ageu começa a ver um futuro brilhante. Zacarias começa a entender que as suas visões, que os seus sonhos vinham para direcionar o povo de Deus e para fugir dos inimigos, para que a igreja do passado, lá do Velho Testamento, não parasse. Não deixe que as coisas confundam a tua fé, o teu chamado, o teu ministério, a tua vida. Eu creio que essa sociedade está vivendo um profundo peso do pecado. E nós temos a direção de Deus. Nós temos a mensagem que o juízo de Deus virá sobre toda a terra. E que o povo de Deus tem o Espírito Santo para conduzir, não por força, nem por violência,
mas pelo meu Espírito. Através do Espírito Santo é possível realizar obras de valor duradouro. É isso que o texto diz. Aqueles exilados iriam retornar cansados, desencorajados e pobres, mas o Espírito Santo levantaria novamente aquela nação, porque não é a obra do homem, não é a força do homem, não é o dinheiro do homem, não é ouro nem prata, não é aquilo que o homem tem, mas é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra. E é isso que o texto nos revela quando o próprio Deus fala, olha, é tempo de despertar. E o primeiro a ser despertado aqui é o profeta. Porque a nossa força habitual, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. O texto diz, versículo 9, as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Aleluia. E é essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Como Zorobabel tinha que reconstruir o templo, a cidade de Jerusalém, é tempo de reconstrução. O Espírito Santo tem trabalhado, irmãos. O poder do Espírito Santo tem feito essa obra na igreja, em nossas vidas. E ainda que, por mais achatados que possamos viver, às vezes até apertados, comprimidos, mas se ainda tem fé, e ainda tem a força do Espírito Santo, e ainda a palavra de Deus está entrando, está chegando ao coração, Deus dará vitória. Porque os ungidos de Deus não ficarão de fora, não. Eu quero dizer para você que essa palavra é para nós. É a palavra para o dia a dia. É a palavra de esperança, de fé, de confiança, de certeza. Você pode olhar assim e tudo está contra você. Mas como diz a palavra do Senhor, maior é aquele que está em nós. Vamos dizer, maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem falado aos nossos corações. Nós somos pequenos, mas Ele é magnânimo. Nós somos insignificantes. Nós somos significantes, mas Ele é soberano. Ele pode realizar. É comum, irmãos, nos abatermos. É comum ficarmos perplexos. É comum porque nós somos humanos, mas temos que saber que o que age em nós é maior do que o poder da nossa carne, da nossa capacitação humana. É maior do que a nossa força. Nós temos que confiar no Espírito Santo, porque hoje o mundo está fazendo de tudo para você se distanciar de Deus. Mas uma coisa é certa, quando você é usado pelo Espírito Santo, a sua força vem do Senhor. A sua força vem de Deus. O mundo está vivendo esse tempo de cegueira espiritual, mas nós não podemos andar como o mundo. Nós temos o Espírito Santo. O texto em apreço, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito do Senhor habita em nós, habita na igreja, habita na liderança. O Espírito do Senhor, Ele está agindo
E não parou, irmãos. Não parou porque Deus conhece as nossas limitações. Sabe o quanto podemos suportar, o quanto podemos fazer. E eu quero encerrar lendo esse texto, quando o apóstolo Paulo, ele fala a respeito da clareza, da nossa humanização, da nossa fragilidade. O apóstolo Paulo fala da nossa pequenez. Vamos confiar em quem? Na nossa força? No nosso egocentrismo? Na nossa sabedoria? Quem somos nós? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7, essa mensagem nos revela a nossa condição. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aí fala a respeito dessa condição que tramita na existência humana, que habita em nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Amém? Glória a Deus! Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. A excelência da glória aqui não é o vaso. O reconhecimento aqui não é o vaso, mas é o tesouro que está dentro de cada um de nós. E a palavra do Senhor diz, a verdade explícita, em tudo somos atribulados. E tem dias que a gente acorda atribulado. Tudo dá errado. Tudo é complicado. A gente traça um programa e nada dá certo. Mas a Bíblia diz, olha, atribulado, mas não angustiados. Não vai nos parar. O texto diz, então, perplexos, mas não desanimados, né? Tem coisas, irmãos, que eu não sei o que fazer. Perplexidade é justamente o que eu vou fazer. Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Tem dias que eu não sei o que fazer. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, muitas vezes, né? Pelos outros, pelos inimigos e até por pensamentos errados, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. O apóstolo Paulo fala aqui para nos lembrar das fragilidades e das falíveis condições que existem dentro de nós. É como o Tiago fala no capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 13, que fala a respeito dessa condição. Tiago reflete a nossa insignificância, dizendo, olha, nós somos como um vapor que aparece e logo desaparece. Em vez de dizermos, vamos fazer isso ou aquilo, Tiago diz, vamos perguntar ao Senhor. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vai embora. Versículo 15. O que diz? Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Pode botar o 16. Mas agora vos gloriais
em vossas presunções toda glória tal como esta é maligna. É como se nós estivéssemos fazendo um planejamento e Deus não tivesse se ocupando de todas as coisas. Deus, fica de lado que isso aqui eu comando. E a Bíblia diz que tal ciência, esperteza, né, como essa, é maligna. É maligna no sentido de retirar aquele que pode fazer infinitamente mais. Eu quero dizer que o Espírito Santo quer te usar. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Você é uma bênção nas mãos de Deus. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, do Espírito Santo, encher a sua vida de louvores, encher a sua alma da palavra de Deus, você vai entender, não por força, nem por violência. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Foi isso que animou o povo, enquanto Zorobabel estava ficando desanimado, mas os profetas trouxeram a palavra para que o povo se animasse. Era a palavra do Senhor. Era a palavra que vinha lá do candelabro, que vinha o azeite lá das oliveiras, do espremer das azeitonas, mas não vinha do chão, vinha do alto na visão. Deus enchendo a sua igreja do Velho Testamento de poder do Espírito Santo. Às vezes queremos que Deus faça as coisas, mas acabamos buscando ajuda em outros lugares. Normalmente é assim. Nós queremos entregar uma carta para Deus e acabamos colocando o endereço errado. Confia no Senhor. Entrega ao Senhor. Igreja, é Ele que faz a obra. Daqui a pouco nós faremos 50 anos. 50 anos. E daqui a pouquinho faremos 60, 70. E a obra vai continuar. Porque a obra é do Senhor. É assim. A Bíblia diz que um faz e o outro termina. Eu quero que Deus faça a reconstrução em tudo que você está pedindo nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé. Vamos dar as nossas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Há uma liberação, uma palavra sobre as nossas vidas. Há uma palavra sobre os nossos corações. E eu quero que você esteja pronto para ouvir a voz de Deus. Deus está falando. Deus está operando. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós estamos agora como igreja, dando as mãos, Senhor, unindo nossos corpos, agora como igreja do Senhor, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso espírito, fortalecendo as nossas forças, Senhor, para obrar, para realizar, para mostrar ao mundo, Senhor, que a Tua palavra é poderosa, que Teu Espírito é vivo e poderoso. Usa, Senhor, usa cada membro dessa casa, cada pastor, usa, Senhor, cada líder, usa, Senhor Deus, cada ministério. Tu és o Deus da esperança, Tu és o Deus que faz reconstruir aquilo que foi destruído. Tu és o Deus que recomeça aquilo que parou. Tu és o Deus que opera tanto querer quanto efetuar. Alabaxarabalaias. Oh Deus de poder, manifesta a Tua graça, dá força, dá ânimo. Levanta, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor. Arabaxuriandalaias. Oh Deus de poder. Pai querido, cura o enfermo,
Liberta o cativo, Senhor. Pai, abre as portas que estão trancadas. Ô Espírito de Deus, manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta a tua graça. Manifesta, Senhor. Ah, Senhor, vai tirando as ataduras, as algemas invisíveis. Ô Espírito Santo de Deus, toca nessa família, toca nesse marido, toca nessa esposa, toca nesses filhos. Ô Espírito Santo de Deus, opera, Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode abençoar o teu irmão, a tua irmã aí. Abençoa essa pessoa que está do seu lado. Aleluia.